para ouvir estão dispostos a ouvir. Eu espero que a crítica seja tão rigorosa que, obviamente, na hora que é o regime jurídico que é inventado exatamente para alijar as pessoas, todas as pessoas terão que falar desse conteúdo jurídico. Eu vou começar, então, por um mandato político. Hoje de manhã, no Jornal da Globo, foi apresentado mais um grande problema sociopolítico brasileiro. As pessoas idosas no Brasil estão endividadas. As pessoas idosas no Brasil estão endividadas. As pessoas idosas são as mulheres de mais de 60 anos e os homens de mais de 65 anos. Provavelmente aqueles 32 milhões de pessoas que hoje vivem diretamente da Previdência Social. E os elementos apresentados: 48% dos idosos brasileiros estão endividados e, sim, desses 48, 54 e mais alguma coisa são mulheres. Aí vem os economistas com aquela sua empáfia. Tem velho emprestando o nome, tem velho pedindo empréstimo para favorecer filho, desempregado, tudo menos a absoluta verdade. Quem foi que emprestou, que inventou o empréstimo consignado? Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sozinho, exclusivamente. Não se esqueça de dizer tudo que foi dito aqui, que as pessoas aqui presentes e suas famílias terão que se lembrar ano que vem, na hora de eleger esse mesmo governo. É muito fácil agora você chegar e dizer que os idosos, que já não têm mais discernimento, pessoas bobas, caducas, senis, etc. e tal, estão endividados. Por que não diz a lucratividade dos bancos com o empréstimo consignado? Por que não apresenta que é o dinheiro mais limpo que entra no sistema bancário? Ele não precisa de um funcionário para isso. Porque lá na hora de fazer a folha de pagamento, o próprio governo já deduz, o governo paga o banco até por idosos já falecidos. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Depois a culpa é da assinatura no termo jurídico que o velho assinou no banco, pressionado pelo banco? Quem é o pai da criança? Agora que a criança está ficando feia, né? O pai some. Dizem que criança feia não tem pai, né? Só as crianças bonitas. E é exatamente esse caso aqui que estão querendo apresentar vários padrinhos nessa situação. Então, lembrem-se só desse argumento absolutamente político. O direito é um artefato criado exclusivamente pelos homens. Não foi pela natureza, não foi pelo gato, nem pelo cachorro, nem pela cobra. O direito é um instrumento. Então aqui a gente só tem uma verdade. Já estamos nos hospitais discutindo. A última vez que eu estive aqui para falar da empresa pública versus, quer dizer, fundação pública versus privada, o diretor não me permitiu falar. Foi o único lugar na vida, eu vou sempre manter na minha memória que alguém disse aqui você não fala. Nós estamos discutindo isso há um bocado de tempo. E enquanto isso, a verdade apresentada, que não passa de uma crise gerencial. O problema é de gerenciamento, já foi dito. Tem que insistir nisso. Então, se você detecta neste momento qualquer problema na estrutura hospitalar, cabe a você, gerente, ao sistema gerencial, atacar o problema de imediato. Não ir buscar um outro modelo, até para apresentar como outro modelo. Olha, o judiciário não está tão perfeitinho assim, não. Lá a nossa estabilidade também está gerando problemas, né? Faltam juízes no interior. Eu agora sou juíza corregedora. Sabe as congratulações que eu recebi o tempo inteiro? Faça a turma trabalhar, Salete. Faça a turma trabalhar. Ou seja, eu tenho 253 juízes que eu tenho que fazer trabalhar. E o problema é só gerencial. Não invente horas de CAI, horas de não sei o quê. O importante é lá, trabalhando. Como é que está sendo feito plantão? O CNJ só me cria problemas. O juiz que faz plantão agora pode compensar. Eu digo, de jeito nenhum troco um dia de 100% por um dia de mais ou menos. Só vai poder compensar se no sábado, de fato, compareceu na vara
e mostra a quantidade de trabalho que fez naquelas 6 horas, porque compensar horas de ócio com horas de trabalho, de jeito nenhum. Está na minha competência? Está sim. Por que não fizeram antes? Está bonitinho. Quem faz plantão em casa por telefone sabe que não vai compensar. Quem quer compensar vai ter que ir lá mostrar serviço. Então, eu sempre disse, desde que já ingressei no serviço público há mais de 30 anos atrás, todos os problemas do serviço público são problemas gerenciais. Mandar servidor público embora, pode-se mandar servidor público embora sim. Tem o estágio probatório e depois do estágio probatório tem uma falta gravíssima que se chama desídia. São os atrasos, os não comparecimentos, ficar olhando para o serviço, retardar o serviço, monta isso no inquérito e manda embora, pô. Tá certo? Isso dá trabalho? Claro que dá trabalho para o gerente. Dá trabalho para o gerente. Agora, o bom gerente faz o seguinte: aquele servidor que não está dando conta do recado, suspende ele disciplinarmente e contrata provisoriamente alguma pessoa da mesma área técnica, provisoriamente. Faz lá um contrato de experiência, supre o trabalho. Nada pode ficar, a população não pode ficar sem esse regime jurídico. Olha, para falar dos instrumentos que temos, o direito é um instrumento, como o bisturi é um instrumento. Aí eu digo para os meus alunos assim: olha, a chave de fenda é um instrumento. Veja o instrumento que diz do. Isso aqui é um instrumento, que pode me ajudar ou me boicotar. A chave de fenda é um instrumento que tem um nome, a finalidade dela está dita até na sua nomenclatura. Mas lá no livro de medicina legal ele é classificado como pérfuro cortante. Aí eu pergunto: é a chave de fenda que assassina ou a mão que segura a chave de fenda? Essa é para sabermos o tempo inteiro a diferença do instrumento e nós das pessoas. Já disse para vocês numa outra ocasião: o direito é como a roupa que te veste. As leis são a roupa que te veste. Desde quando o corpo que está dentro não faz o que tem que fazer, a culpada é a roupa. Vê lá, Dez, quando você chega em casa depois de ter passado uma noitada fora e a sua mulher te enfrenta e diz assim: o que você estava fazendo na gandaia? Diz: foi o meu terno que me levou. Foi o meu terno, foi o meu sapato, foram as minhas meias. Eu mesmo queria ir, mas sabe? Aquela armadura. Então, vamos parar de começar a criar situações. Nós precisamos, às vezes, desses esclarecimentos para saber qual é a verdadeira finalidade. Veja, o governo militar, a ditadura que se implantou em 64, ela não pode ser chamada de incompetente, até porque ela estava a serviço de interesses econômicos muito visíveis. E quando fez a reforma da administração brasileira, que era apenas exclusivamente uma administração direta, ela criou para todos os brasileiros, para a gestão pública, para a administração direta, que pertence todos os hospitais federais que vieram do antigo INAMPS, pertencem diretamente ao Ministério da Saúde. E todos aqueles hospitais escola que pertencem às universidades, porque as universidades também fazem parte da administração direta, as universidades públicas, pertencem então ao Ministério da Educação e simultaneamente ao Ministério da Saúde. Então tem uma bifurcação aqui. O que é administração indireta? Administração indireta é exatamente uma estrutura jurídica para o que nós chamamos maior de sistema descentralizado de melhor prestação de serviços. Antigamente era chamado de sistema autárquico, porque só existia autarquia até 1968. Então hoje na administração direta nós temos a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista e as fundações. Tudo isso é administração indireta. A administração indireta existe exatamente para atender com qualidade e cientificidade a sua finalidade. Ora, a Caixa Econômica é empresa pública, como a mesma empresa pública que gere o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. O Hospital de Clínicas, no meu tempo de estudante, aliás, meus irmãos mais velhos iam para as esquinas pedir doações públicas para terminar o prédio.
naquele prédio que foi construído com doações particulares, obviamente, também com algumas outras doações. Então, qual é a diferença da Caixa para essa instituição? A Caixa é um banco comercial, é uma situação esdrúxula e que cumpre políticas públicas quando é gestora do Fundo de Garantia, que a gente não sabe para onde vai o nosso dinheiro, assim como não vai ter transparência no BNDES, já foi decidido por um juiz, e aí nós nunca vamos ficar sabendo quantos bilhões do FAT foi emprestado para um brasileiro, seu quinto homem mais rico do mundo, comprando uma fábrica de ketchup nos Estados Unidos, com o dinheiro do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Não esqueçamos que em 1966, 2 aninhos depois do golpe militar, foram criadas as 2 maiores poupanças compulsórias do mundo, em nome e do dinheiro de trabalhador, mas geridas pelo governo, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e o INPS, que era a fusão dos grandes institutos, aonde entra aí a rede hospitalar. Então, o governo vem gerindo os recursos públicos, obviamente, através dessas instituições. A Caixa foi criada para ser uma sociedade de economia mista, nunca vendeu uma ação, agora de fato, uma empresa pública. E lá nos estatutos, uma sociedade de economia mista. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. O que se lê no jornal todo dia? A Petrobras está gerando prejuízos, os acionistas vão botar bronca, mas ela continua gastando a mesma quantidade de dinheiro no luxo lá da sua diretoria, com propaganda, com financiamento de tudo que o governo manda ela fazer. Não esqueçam que, na sociedade de economia mista, na empresa pública, a presidência, a gestão, ela é nomeada segundo cada grupo político que se sucede no poder. E, obviamente, então, aqueles cargos ali vão encontrar reveses, vão encontrar obstáculos quando se deparar com um corpo especializado pelo regime jurídico único que não vai permitir que desvie a finalidade dessas instituições. Um hospital também pode ser uma fundação, mas ela será sempre uma fundação pública, porque criada por lei, aonde ela terá um corpo de servidores obrigatoriamente concursados, quer seja pelo estatuto, quer seja pela CLT, e ainda vai ter a possibilidade gerencial de sempre usar das situações emergenciais. Não se esqueça que no artigo 7, no 37 da Constituição, já expliquei a vocês. Nós temos o cargo, a função e o emprego. Isso significa que cargo necessariamente é o estatutário. Função normalmente é de livre provimento. E emprego é o emprego público. É quando o setor público precisa, para situações emergenciais ou específicas, de um contingente de trabalhadores, e aí cria o emprego público. O emprego público, dependendo da situação, pode ser de livre admissão, ou seja, é emergencial mesmo, é transitório, ou pode ser também concursado. Na área da saúde, só vou terminar aqui, porque como também eu fui chamada a atenção, eu tenho que falar mais do jurídico, eu vou mostrar que o ministro da Saúde não está sabendo nem ler. Ele nem lê de carreirinha, como dizia lá aquele jubilado. Nós temos na Constituição aqui um capítulo, título 8º, chama-se da Ordem Social. O capítulo 2 é da Seguridade Social. Nossa Seguridade Social se divide exatamente em Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Então ela começa, as disposições gerais são para esses 3 segmentos, para esse tripé da ordem social, e eu vou direto na seção 2, que é da saúde. Artigo 196. Saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não tem nenhum parágrafo. Isso é tudo. Artigo 196. Saúde, direito de todos e dever do Estado. É por isso que na justiça a gente está mandando dar remédio, está mandando dar vaga, está mandando fazer cirurgia, e os diretores ou os médicos não entendem por que a justiça se mede tanto
Porque quando o cidadão chega lá e diz é dever do Estado e meu direito, então já manda fazer. Ó. Um minutinho. São de relevância pública as ações e serviços de saúde. Relevância pública. Cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Então, é o Estado fazendo, ele pode se valer de pessoas físicas, mas sempre a coordenação é dele. 198, artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral, participação comunitária. E aí, não vou cansar porque o meu tempo não existe, embora esteja lendo a Constituição, ninguém pode interceptar, né? Porque isso é mais sério que a Bíblia. Quando alguém começa a ler a Constituição, todo mundo tem que parar para ouvir, até o tempo. Eu vou pular uma grande parte aqui. Isso é para mostrar que esses cabelos brancos aqui não são à toa. Agora tempo para o debate. Só quero mostrar onde entra o aspecto apresentado pelo representante da saúde. Aí do artigo 199, o 198 é longuíssimo, eu pulei, assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E aqui é que começa alguma coisa que o ministro não pode misturar. Então nós temos o assunto da saúde, ele é tratado em 5 artigos contundentes que dizem que é a responsabilidade do Estado e é ele que tem que gerir a saúde neste país, mesmo que essa saúde seja executada em determinados momentos pela iniciativa privada. E aí no 199 vem e diz: assistência à saúde é livre à craseada iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar, não é o Estado, é qualquer privado, está aqui escrito em bom português, em bom brasileiro. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público. Está escrito na Constituição. Não pode ter nenhum contrato com qualquer serviço ou instituição privada que não seja um contrato de direito público. Por isso, querer misturar no mesmo copo, na mesma garrafa, o público e o privado vai continuar sendo sempre até uma excrescência não só jurídica como constitucional. Contrato de direito público ou convênio tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fim lucrativo. Essa aqui é uma edição do Senado, que obviamente todos os senhores podem passar um e-mail para lá, que eles mandarão pelo correio de graça para todas as pessoas, principalmente para o ministro da Saúde. Obrigado, trabalhadora Saúde na palavra, e me desculpe por ser censor, mas enfim, isso é necessário. Nós começamos o evento com um certo atraso em função do problema dos elevadores, então nós temos 15 minutos para um debate, uma fala complementar. Então eu diria que o convidado que quiser fazer uma pergunta, outro convidado tem 1 minuto. Quem não quiser fazer perguntas, mas quiser fazer uma intervenção, tem 3 minutos. Como nós anunciamos no início do evento, esse é um debate que ocorre entre os convidados da mesa como título de informação. Nós estamos planejando outros debates em que a intervenção da plateia será permitida. Okay? Então, continuando, quem quiser fazer uma pergunta de 1 minuto, quem quiser fazer uma intervenção por simples, a sua fala tem 3 minutos. Se alguém, aquela pessoa que for instada por outra pessoa, por outro convidado, tem 3 minutos da resposta. Cada pergunta tem no máximo 1 minuto de formulação. Okay? Então, o doutor Jorge Dardi tem uma pergunta. Bom, nós ouvimos aqui
nas diversas palestras que foram feitas, nós ouvimos aqui a abertura do nosso digníssimo companheiro, presidente do Instituto Nacional do Câncer, por Santini. Na sua fala, ele disse assim: os servidores do INCA, ou melhor, que o modelo, o avanço da gestão